E começando a revisão do capítulo 22 de Boruto. Pois bem, continuando de onde o capítulo 21 parou, aparentemente o Boruto conseguiu destruir a ferramenta de absorção de ninjutsus do Ao, seguindo as instruções do Katasuki, que para nossa surpresa ainda estava ali. Ele não fugiu com as informações como o Ao presumiu no capítulo passado. O que, parando para pensar, foi uma decisão inteligente visto a situação em que eles estão. Mesmo o Katasuki sendo um Chunin especial, ele não parece ser tão poderoso sem as ferramentas ninjas, e seria facilmente morto caso fosse emboscado sozinho. Deixá-lo próximo talvez seja a melhor opção. E quando a luta parecia ganha para o lado dos heróis, com Ao em completa desvantagem, com pouco chakra, o Konohamaru percebe um brilho estranho no céu na direção do Boruto e no impulso empurra o Boruto e entra na frente do tiro, sendo nocauteado mais uma vez. Aí, mais uma vez, vem aquele chororô. Ai meu Deus, como assim estão humilhando o Konohamaru, candidato a próximo Hokage, o sucessor do Naruto e blá blá blá. Só que nenhuma das vezes que o Konohamaru foi nocauteado foi exagero ou incoerente, todas as vezes foram ataques furtivos. Da primeira vez ele foi pego por um ataque vindo de onde ele não esperava, e da segunda vez, mesmo percebendo, ele só teve tempo de entrar na frente do tiro para proteger o Boruto. A mesma coisa aconteceria com qualquer shinobi típico na mesma situação, não importa o nível. O problema é o pessoal colocando um hype desnecessariamente elevado no Konohamaru. Engraçado que o Kakashi era um dos personagens que mais levava a surra e era humilhado durante as lutas, mas ninguém reclamava. Além disso, acho benéfico que o Konohamaru fique fora de cena para dar algum destaque ao novo time 7, nesse caso ao Boruto. Eles não estão na mesma situação do arco do País das Ondas, eles não têm um adversário equivalente ao Haku para enfrentar, enquanto o líder do time enfrenta o vilão principal. E a única forma coerente de tirar o Konohamaru de cena nessas circunstâncias é o deixando debilitado por algum momento. Eu entendo que muita gente quer vê-lo mostrando serviço, eu também. Acredito que ele seja muito mais poderoso do que mostrou até agora, mas o pessoal precisa aprender a ter um pouco mais de paciência e entenderem que talvez esse não seja o momento dele. Bom, e prosseguindo, o Ao mostra o seu tal trunfo que nocauteou o Konohamaru, drones espelhados, que segundo a explicação do Katasuki, usam o chakra do Ao como transmissores sem fio para planar e atacar remotamente. Assim, ataques com balas de Katon poderiam chover do céu. Mas aparentemente o Ao demonstra não estar contente com isso, ele não queria chegar ao ponto de usá-los. Sei que algumas pessoas ainda tinham a esperança de que o trunfo dele fosse o Byakugan, mas pelo que o Konohamaru deu a entender no capítulo passado, ele já perdeu o Byakugan. E não tem nada de Byakugan diferente, azul, isso é coisa do anime. O Byakugan dele na versão colorida oficial do mangá é como qualquer outro. Além disso, não sei como um Byakugan que só tem visão telescópica e de raio-x seria um trunfo nessa situação. O Ao tem muito mais a oferecer em sua nova forma do que o velho Byakugan que já conhecemos. E já que eu estou falando do Byakugan, quero responder a um questionamento feito no capítulo passado. Por que o Boruto, que tem linhagem Hyuga, não ficou surpreso, interessado ou mesmo esboçou uma pequena reação ao saber que o Ao teve o Byakugan? Mas na verdade, no capítulo 19 ele já teve uma reação quanto a isso, ao ouvir o título do Ao como o assassino do Byakugan, pausando por um momento antes de falar e repetindo as palavras com uma expressão de apreensão no rosto. Uma clássica reação de surpresa é de que o personagem está pensativo, digerindo o que ele acabou de ouvir. Ele já fazia uma certa ideia de uma ligação entre o Ao e o Byakugan. Nem sempre é necessário que o personagem tenha uma reação exagerada, tipo o Boruto caindo para trás e gritando o que? Ele já teve o Byakugan e fazendo 1000 perguntas sobre como o Ao já teve o Byakugan e de quem era esse Byakugan, seguido por um monólogo de 4 capítulos contando toda a trajetória do personagem. Não é pertinente se aprofundar nessas questões em meio a uma situação arriscada, onde eles estão priorizando o planejamento do que fazer a seguir. Seria uma reação completamente fora de contexto, visto a situação em que eles estavam. Existem oportunidades melhores para se questionar sobre o Ao, se é que ele se importa com isso, pois desde o começo o Boruto é estabelecido como alguém que parece um tanto desinteressado e indiferente sobre questões complexas ou que envolvem o passado, principalmente no que diz respeito ao Naruto e detalhes do passado de sua família.
Ele nem sequer sabia sobre o verdadeiro poder do Naruto, ele não se interessou em aprender o Rasengan até que o Sasuke exigisse que ele aprendesse, e no anime ele demonstrou ter pouco conhecimento sobre o Byakugan. Não me surpreenderia que ele simplesmente seja indiferente e não dê a mínima para detalhes do passado do Ao, o fato dele ter possuído o Byakugan. E quem é macaco velho de Battle Shonen sabe que a maioria dos protagonistas desse gênero normalmente são pessoas completamente alheias e indiferentes a tudo que os cerca, mesmo se tratando de questões envolvendo seu passado e origem, o que muitas vezes faz parte da personalidade despreocupada do protagonista. Eles só demonstram curiosidade, surpresa ou dúvida sobre algo quando o autor quer se aprofundar sobre alguma coisa. Muitas vezes vocês verão um protagonista não dando a mínima para certas citações no momento em que as ouve, simplesmente porque não é do interesse deles, ou só mostrando algum interesse e reagindo sobre aquilo capítulos depois. Pois bem, continuando, o Boruto interpreta essa reação como se o Ao estivesse incomodado por aquela maneira de lutar não ser nem um pouco parecida com a de um ninja. E por sua vez o Ao leva aquilo como uma provocação e reage atacando o Boruto intensamente com os drones, dizendo que se era ou não era semelhante a um ninja, não interessa, ele já havia desistido de ser um ninja. Através de seus poderes ele se tornou algo além, um novo tipo de ser humano. Um diálogo que pode ser confundido com arrogância da parte do Ao, mas que já indica que alguma coisa aconteceu para que ele perdesse completamente toda a sua fé no mundo ninja e passou a enxergá-lo por outra ótica, mas eu vou me aprofundar sobre esse assunto ao terminar o vídeo. Bom, e como único com a ferramenta de absorção sendo capaz de se defender dos ataques, o Boruto toma a dianteira e decide enfrentar o Ao, enquanto Sarada e Mitsuki recuam com Katasuki e o Konohamaru, ficando fora da área de alcance dos tiros. Até que em um determinado momento os tiros cessam. Não sei dizer se os drones possuem algum tipo de limitação semelhante às marionetes ou o Ao fez isso de propósito, mas de qualquer forma o Boruto aproveita a situação para atacar o Ao com Kagebunshins, usando a cortina de fumaça como vantagem, uma estratégia parecida com o que ele já usou contra o Shoujoji. Porém de nada adianta e o Ao consegue pegar o aparente Boruto verdadeiro. Aqui ele revela um detalhe muito interessante sobre o Kagebunshin. Ele não consegue copiar máquinas complexas, o que explica o motivo de nenhum dos Kagebunshins do Boruto estar usando a ferramenta de absorção. E levando isso em consideração, o Ao assume que o Boruto com a ferramenta era o verdadeiro. E já prestes a matá-lo, referenciando o primeiro encontro no trem, a Sarada tenta ajudar o Boruto, mas o Ao estava com um drone preparado caso alguém tentasse interferir. Mas como em todo bom Battle Shonen, quando tudo parecia perdido, acontece um plot twist, uma reviravolta do herói. Só que dessa vez foi de uma forma que nem mesmo eu poderia imaginar. Nesse tipo de situação, você espera que o protagonista desperte algum poder oculto ou seja salvo na hora H. Mas indo contra qualquer expectativa, o Boruto antecipou o que o Ao faria e colocou a ferramenta em um Kagebunshin, enquanto se escondia entre os escombros, pegando o Ao de surpresa, cortando seu braço e perna biônicos de uma vez só com um sabre de chakra e finalizando com um Rasengan certeiro em uma cena épica. Eu até não teria problemas com Sarada e Mitsuki desabilitando os drones de alguma forma indo salvar o Boruto, até porque eles ficaram meio que apagados nesse capítulo. E vê-los trabalhando em equipe para derrotar o Ao, ao meu ver, seria mais épico. Mas visto a situação em que eles estavam, é compreensível que não tinha muito que eles pudessem fazer, e o Mitsuki não vai mostrar seu verdadeiro poder nem a pau. De qualquer forma, o que o Boruto mostrou aqui não deixou nem um pouco a desejar. Não tivemos poderes surgindo do nada, os famosos Espos, ou uma situação muito conveniente. O Boruto não superou o Ao com a força, mas com a inteligência, o bom uso dos recursos que ele tinha em mãos e o elemento surpresa, fazendo algo que o Ao não esperava. Assim como ele diz ao Ao, um ninja deve ler por trás do que está por trás. O Boruto estava um passo à frente de seu adversário, usando uma estratégia simples, porém genial. E após sua derrota, o Ao parabeniza o Boruto e apenas espera por sua morte ao ver que o Boruto estava carregando e apontando uma chave de fenda para o seu pescoço, assim como ele mesmo havia feito com o Boruto no trem. Até mesmo incentiva que o Boruto mate, dizendo que não pode mais se mover e não tem mais nenhum espírito de luta.
Esse é um detalhe que em particular vocês precisam prestar atenção. Porém, o Boruto apenas coloca a chave de fenda ao lado dele, dando a entender que se o Ao queria ser morto, que ele mesmo faça. E a partir daqui o Boruto faz um pequeno discurso moral envolvendo mais uma vez a questão de que tudo depende da maneira como se usa, mas nesse caso se referindo às habilidades do Ao, sugerindo se ele não deveria usá-las para fazer o que é certo, ironicamente algo que ele mesmo ensinou ao Boruto. O interessante dessa cena é que o Boruto se mostrou bem maduro e realista diante da situação. Ele não tentou fazer um discurso super idealista ou tentou convencer o Ao o tempo todo de que suas ações estavam erradas. Ele simplesmente jogou os fatos na mesa e o resto fica por conta do Ao refletir. Essa postura do Boruto até me lembrou um pouco o Kakashi, que até tem um certo respeito e simpatia por seus adversários, como teve pelos Zabuza, mas não tem pena deles, apesar de tudo são inimigos e ele não perde tempo tentando mostrá-los o caminho da redenção. Se levarmos em consideração tudo que vimos até agora, tanto no anime quanto no mangá, o Boruto se preocupa muito mais com seus amigos ou pessoas com quem ele formou algum tipo de laço, carregando a filosofia de nunca abandonar aqueles próximos a ele. Definitivamente o Boruto não será um protagonista convencional disposto a perdoar e salvar todo mundo. Até porque se o sonho dele é ser o braço direito do Hokage, provavelmente ele vai funcionar como um contrabalanço do Hokage. Ele será meio que um lado oposto do Hokage. O Hokage é o lado emocional enquanto ele é o lado racional. Pois bem, quando tudo parecia resolvido, eis que acontece um plot twist incrível. O Kashinkode aparece invocando uma espécie de sapo com partes que lembram as marionetes do capítulo 19. Um acontecimento que dá força para aquela teoria maluca sobre o Kashinkode ser o Jiraiya. Mas não sejam precipitados, claramente não é um sapo de Myoboku-zan. Presumo que seja um sapo com partes biônicas criado pela organização Kara, mas já me aprofundarei nisso. Bom, e continuando, numa última reação desesperada, o Ao joga o Boruto para longe com um Suiton e é esmagado pelo sapo. Uma ação que por si só já mostra as verdadeiras intenções do Ao. E logo em seguida o diálogo do Kashinkode dá a entender que o Ao estava evitando usar ninjutsus de propósito e só usou no final porque teimosamente desejava deixar aquele mundo como um shinobi. Um detalhe interessante é que quando juntamos tudo o que aconteceu durante essa luta, percebemos que o Ao, apesar de não ter necessariamente pego leve com eles, esteve se limitando o tempo todo de propósito. Ele estava evitando usar ninjutsus, ataques mais poderosos como os drones e perdeu algumas oportunidades de matá-los. Com esse último trecho, ficou bem claro que o Kashinkode percebeu isso no capítulo 21, ficando surpreso pelo Ao ter deixado eles escaparem, questionando a lealdade dele e se esse encontro teria mexido com suas emoções. E parece que eu estava realmente certo, Kashinkode estava usando o Ao como bucha de canhão, por ser alguém que não servia mais para a organização. Ou caso contrário, nem estaria ali, tanto que ele poderia resgatá-lo facilmente, mas não hesitou em esmagá-lo. Acho que o plano dele era fazê-los se matarem e eliminar quem sobrasse. Diria que no fundo o Ao nunca abandonou completamente a sua essência de shinobi, ainda mais levando em conta que ele era um ninja bem old school, que vivia engrandecendo sua época e tal. Talvez ele apenas desejava uma morte honrada em uma luta digna, e viu essa última missão depois de 16 anos como uma oportunidade para realizar esse último desejo. Para mim esse fato fica bem evidente quando ele se deu por vencido e esperou ser morto pelo Boruto, dizendo que não conseguia se mover mesmo conseguindo. Como diria o Sasuke, a essência de um shinobi nunca muda, não importa quanto as eras mudem. E chegando ao final do capítulo, envoltos em um clima extremamente tenso, o Konohamaru percebe que o novo inimigo não se tratava de um ninja qualquer, e o Kashinkode se apresenta aos heróis, ao Boruto para ser mais exato, e assim o capítulo termina. Agora, terminando o vídeo, no geral esse capítulo está mais para uma transição, uma preparação para o próximo capítulo, criando um clima de suspense e expectativa para o confronto que teremos a seguir.
Em questão de arte, não tenho muito o que comentar, continua se mantendo consistente, como nos últimos capítulos. Dou um destaque àquele close no rosto do Kashin-Code na página 35, que em particular foi lindo, com uma riqueza de detalhes impressionante para os padrões que vimos até agora. Mas é claro, houveram alguns quadrinhos menores com um traçado meio grosso e um tanto poluído, o que é normal, e a página colorida onde o Ikemoto não fez uma boa escolha do ângulo para representar o Boruto. Eu consigo entender o movimento e ângulo de visão que ele está tentando representar ali, mas para alguém mais leigo fica parecendo que o torso do Boruto é enorme e que um braço é menor do que o outro. Ao meu ver, faltou dar uma certa sensação de profundidade nessa ilustração. Já em questão de ritmo, acredito que muitos não devem ter achado o ideal, houve um desperdício de páginas acentuado nesse capítulo, mas por incrível que pareça, pelo menos para mim, o ritmo foi bem agradável se tratando dos padrões de um mangá mensal. Praticamente não senti que houve um grande desperdício de páginas, talvez pela quantidade de diálogos e quadrinhos por páginas, o que ajudou a manter a leitura por mais tempo, apesar de ter acontecido principalmente entre as páginas 11 e 16. Bom, agora falando de aspectos mais importantes, confesso que não esperava a luta contra o Ao acabando nesse capítulo e dessa forma. Ele realmente não ofereceu um grande desafio ao time 7, e convenhamos que esse último confronto entre Ao e o Boruto não vai dar o melhor desfecho ao personagem caso ele tenha morrido. Tudo aconteceu muito rápido, de forma simples. O trunfo do Ao não foi algo tão surpreendente, a ideia dos drones até que foi interessante, mas basicamente eles só lançam balas de Katon em outras direções, nada muito diferente do que vimos até agora. E o Ao em si não fez nada demais, apenas bateu em alguns buchins antes de ser surpreendido pelo Boruto. Diria que o ponto principal desse confronto foi realmente ver o Boruto superando o Ao com sua estratégia, que particularmente me lembrou muito algo que o Joseph Joestar em Jojo faria. Ele se colocou em uma situação de aparente desvantagem que na verdade se revela como uma tática para colocar o adversário bem aonde ele queria, o que evidencia ainda mais a genialidade e o nível de habilidade do Boruto, que desde o filme, tudo que vimos até agora, foi estabelecido como um gênio acima dos gênios. O Boruto não é um gênio no nível do Sasuke ou do Kakashi, ele é um gênio no nível do Itachi ou do Minato. E também não é como se o Ao estivesse em forma ou fosse um ninja nível Akatsuki. O Boruto teve uma certa vantagem. Mesmo o Ao sendo um veterano, a princípio muito mais experiente, não tem estado em batalha há 16 anos, já tem por volta de 62 anos e o seu corpo está literalmente em um estado de suporte de vida. Ele mesmo fala ao Kashin-Code que mal consegue usar Taijutsu, é praticamente uma sombra do que ele já foi. E ao meu ver, ele já estava destinado a ser derrotado desde o momento que o Konohamaru criou essa estratégia para enganá-lo e drenar seu chakra. Quando o Boruto tentou lutar com o Ao na caverna, enquanto ele ainda tinha uma boa quantidade de chakra, não teve chances. Mas como vimos no capítulo passado, uma vez que o Ao perdeu muito chakra, ele não conseguia acompanhar o Boruto. Além disso, como vimos no final do capítulo, o Ao esteve se limitando o tempo todo, evitando usar ninjutsus e os drones. Mas enfim, o que o autor quer nos mostrar com isso é um Boruto que já é capaz de ficar em pé de igualdade com ninjas relativamente poderosos e experientes, compensando tudo o que ainda lhe falta com sua genialidade, sua capacidade de se adaptar a determinadas situações e antecipar os movimentos do inimigo. Nesse momento, o equivalente da Kyuubi do Sharingan para o Boruto é a sua genialidade. E visto que a proposta do Boruto é ser um personagem que representa o extremo oposto do Naruto de várias formas, principalmente em questão de talento e habilidade, um gênio que aparece uma vez a cada geração e todo o paralelo que ele tem com o Neji em seu nome, acredito que a intenção de enaltecê-lo assim logo no começo é justamente mostrar que ele pode se tornar o primeiro Chunin de sua geração, ainda bem cedo, seguindo o caminho oposto ao do Naruto. O que seria importante para alguém que deseja se autoafirmar, conseguir o reconhecimento por seu próprio talento e não por ser o filho do Hokage ou descendente dos Hyugas. E aproveitando que eu já estou falando do Ao,
Particularmente sou indiferente quanto ao futuro dele na série. Ele poderia ser tanto um personagem feito para desempenhar um papel apenas neste arco, quanto um personagem recorrente no restante da série, visto que ele está mais relacionado ao Boruto do que qualquer outro vilão, até mesmo o Momoshiki. Ele vem de um passado anterior ao Naruto, construído completamente em cima da filosofia da guerra, representando um oposto da nova geração e do novo mundo ninja. Já foi um possuidor do Byakugan e ex-braço direito da Mizukage, representando uma espécie de versão corrompida do sonho do Boruto, que também almeja ser o braço direito do Hokage. E agora que a história introduziu o tema da tecnologia, foram adicionadas mais camadas ao AO como personagem. Ele abandonou seu título como Shinobi, o que o Boruto está se esforçando para se tornar, e se tornou a encarnação da tecnologia, mostrando em primeira mão os prós e os contras do uso das ferramentas ninjas, o foco principal desse arco. Enfim, o AO basicamente pode ser tanto o Haku quanto o Obito de Boruto. Ambos são personagens que possuem paralelos com o protagonista e trazem valores que influenciam sua jornada no restante da obra, mas que tiveram uma participação e relevância completamente diferentes. Mas independente do AO passar desse arco ou não, existem pontas soltas sobre o seu passado que precisam de respostas. Afinal, como ele sobreviveu à explosão do QG e como começou sua relação com a organização Kara? Ele já fazia parte dela quando ainda era um ninja de Kiri ou se juntou à organização nos anos após a guerra? Aquele diálogo entre Boruto e AO, aliado ao fato dele estar tentando negar que ainda possui algum resquício da essência do ninja que um dia ele já foi, se considerando alguém que transcendeu o nível de um ninja, chegando ao ponto de não usar ninjutsus de propósito, indicam que o AO passou por alguma experiência que o fez ficar desacreditado com o próprio mundo ninja. O meu palpite é que após a explosão no QG, ele deve ter ficado preso numa cama de hospital por anos, mal conseguindo se mover, sendo uma sombra do que ele já foi, vendo seus amigos cada vez mais se distanciando, o seu respeito como um herói que salvou o mundo sendo cada vez menos reconhecido, ou até mesmo presenciando a podridão de sua própria vila, vendo como Chojuro e Mei não estavam muito distantes do Yagura, e defendiam uma paz regada pelo sangue daqueles que iam contra seus ideais. Enfim, ele deve ter começado a enxergar o mundo por outra ótica e chegado à conclusão de que ser um ninja não tinha valor se era daquela forma que ele acabaria sua vida. Mas no fundo, lá no fundo, não conseguindo se desapegar completamente do ninja que um dia ele já foi. E isso pode ser muito importante para entendermos qual o perfil dos membros da organização Kara e até mesmo seus objetivos. Eles seriam ninjas que perderam seu propósito ou pessoas normais que de alguma forma foram quebradas pelo sistema e nutrem um extremo ódio e ressentimento pelo mundo ninja? Se esse for o caso, eu não duvido que eles estejam de alguma forma ligados com o fim da Era dos Ninjas que vemos sendo citado pelo Kawaki no primeiro capítulo. Bom, de qualquer forma, espero que o AO não morra, pelo menos não antes de seu passado ser mostrado. Acho que ele ainda tem mais a oferecer mostrando ninjutsus que ele evitou usar e como vimos anteriormente ele tem uma resistência considerável, resistindo ao desmoronamento de uma caverna e conseguindo se mover após levar um Rasengan. Acredito que ele ainda pode sair do esmagamento vivo com alguns ossos quebrados, além disso o Katasuki tá ali para alguma coisa. Talvez ele dê uma soldada na perna do AO e faça alguns reparos em suas partes biônicas, dando a ele uma sobrevida para ser de alguma ajuda na luta contra o Kashinkode, onde eu espero que ele encontre uma morte digna. Agora falando sobre a Kutiusa inusitada do Kashinkode, chega a ser engraçado como exatamente um mês após aquela teoria bizarra sobre o Kashinkode ser na verdade o Jiraiya, ele invoca um sapo dando ainda mais força para essa teoria maluca. Quase como se o Kodachi estivesse acompanhando o que o fandom global anda comentando por aí e quisesse dar uma trollada em geral. Lembrem-se que isso já aconteceu com a Sarada no Gaiden. O motivo do Kishi ter feito toda aquela historinha sobre se a Karin era a mãe da Sarada ou não foi justamente porque o fandom ficou com essa dúvida no final de Naruto, se perguntando se a Karin era a mãe da Sarada por conta dela ter óculos.
o que está gerando uma comoção inacreditável. Uns dizem que eu falei que era o Jiraiya, que foda, o Jiraiya voltou, e outros dizem que merda, o Jiraiya voltou, estragaram a morte do personagem, aquela afobação de sempre. Mas não sejam precipitados. Parem por 2 segundos para pensar, hoje o Jiraiya teria uns 70 anos, mais velho do que o próprio Ao. Ele não é como a Tsunade ou Orochimaru que possuem meios para se manterem com aparência jovem. E o Kashinkode tem 2 braços, nenhum deles parece ser artificial. Como eu já falei anteriormente, esse sapo não parece ser de Myoboku-san. Claramente é algo que a organização Kara criou, um cult-use criado exclusivamente para o usuário, como os cachorros do Kakashi ou Manda 2. Se ele fosse o Jiraiya e esse sapo fosse de Myoboku-san, os sapos saberiam que ele está vivo. E se ele fosse outra pessoa invocando os sapos de Myoboku-san, ele teria que assinar o pergaminho de contrato com os sapos. E inevitavelmente o Naruto saberia a identidade dele. Provavelmente, para não dizer sem dúvidas, o Kashinkode não é o Jiraiya. Para começar, ele é inspirado numa figura folclórica de mesmo nome, um feiticeiro idoso de cabelos brancos que usava ilusões para enganar os governantes ao longo da história, também chamado em certas mídias de Gemma Ninja, um ninja fantasma. Se encontra várias menções a ele em card games principalmente. Certamente esse é o motivo do Kashinkode ter o título de Fantasma Enganador na capa do capítulo 17. E dentro desse conceito de ilusionista que o personagem folclórico segue, seria bem difícil acreditar que ele é o Jiraiya, alguém sem habilidades com Genjutsu. Mas os paralelos que ele parece ter com o Jiraiya são evidentes e inegáveis. Além do cabelo branco, por trás da máscara dá para perceber que ele possui marcas que parecem pinturas, semelhantes às que o Jiraiya tinha do lado dos olhos. Lembrando que essas marcas eram bem menores quando o Jiraiya era mais jovem, mas também podem ser marcas representando algarismos romanos, como alguns membros dos Inners possuem. E mesmo o sapo não sendo de Myoboku-san, só o fato do cult-use dele ser um sapo já faz um paralelo com o Jiraiya. Kishi e Kodachi nem estão tentando esconder o fato de que o Kashinkode tem alguma ligação com o Jiraiya, pelo contrário, eles estão tentando mostrar essa ligação. Eu sei muito bem o que eles estão tentando fazer aqui. Tudo isso é uma isca para incitar a curiosidade do fandom, nos lubridiando com paralelos e nos fazendo achar que um personagem, na verdade, é outro que já morreu há um certo tempo. Essa tática já foi usada outras vezes com o Tobi, mostrando várias pistas de que ele seria o Obito, e depois despistando com outros indícios que levavam a crer que ele seria o Madara. E também com o Shin, que possuía afeições semelhantes ao do Shisui e um interesse pelo Itachi. Na época em que o Gaiden saiu como mangá, antes do capítulo 7, onde o Orochimaru revela a verdade sobre o Shin, muitos acreditavam, eu incluído, que o Shin seria o Shisui. Bom, em todo caso ainda não dá para dizer que tipo de ligação o Kashinkode tem com o Jiraiya, mas eu já descarto o discípulo, pois de seus discípulos conhecidos só restam os que eram do time do Minato, os parceiros de time do Minato, do qual não sabemos o paradeiro ou mesmo se estão vivos, mas hoje eles teriam por volta de 57 anos e o Kashinkode parece ter no máximo 30. E também descarto o irmão, pois o próprio Jiraiya afirma que ele é um órfão, ele nunca conheceu seus pais. O que sobra é alguém vindo do mesmo clã, caso o Jiraiya tenha clã, ou um filho bastardo que o Jiraiya nunca chegou a conhecer. E essa última opção é a que eu sustento, visto que o Jiraiya era conhecido por ser um mulherengo de marca maior, andava em puteiro, dava em cima de toda mulher gostosa que via. Não seria surpreendente que ele acabou tendo um filho em uma dessas aventuras. A possibilidade do Jiraiya ter tido um ou mais filhos espalhados pelo mundo já era cogitada pelo fandom muito antes do final de Naruto. E sendo sincero, quando Boruto foi anunciado ganhando uma serialização, trazendo os filhos ou sucessores do elenco original, até mesmo Orochimaru ganhou um filho entre aspas, para mim era uma questão de tempo até aparecer um filho ou neto do Jiraiya. E se o Kashinkode realmente for o filho do Jiraiya, significa que a mãe dele provavelmente é uma prostituta. Agora tentem imaginar o ambiente em que ele cresceu, a vida desgraçada, traumática e cheia de dificuldades que ele teve.
ou mesmo o ódio que ele deve ter sentido ao descobrir que o seu pai era um famoso ninja de Konoha, um escritor de sucesso relativamente rico, enquanto ele e sua mãe possivelmente viveram um inferno na Terra. Imaginem o nível de ressentimento que um cara desses não tem por Konoha. Isso reforçaria ainda mais o que eu estava supondo anteriormente, sobre o perfil dos membros da organização Kara como pessoas quebradas, desacreditadas ou com algum tipo de ressentimento pelo mundo ninja atual, buscando pelo fim da Era dos Ninjas. O Kashin Koji guarda um potencial imenso, sendo um dos vilões mais traiçoeiros e cruéis que a franquia já teve. No pouco que vimos dele até agora, ele já matou 2 parceiros de organização que falharam em suas missões, impiedosamente, sem cerimônias. E eu suspeito que se o Naruto será morto por alguém, será por ele, principalmente se ele for o filho do Jiraiya. O Naruto não conseguiria lutar a sério ou matar o filho do Jiraiya. O Naruto sendo morto pelo filho do Jiraiya, sem ter tido a chance de salvá-lo desse caminho e passar o legado do Jiraiya a ele, teria um peso dramático e simbólico inacreditável. Eu até me emociono só de pensar. Claro, eu não quero ter grandes expectativas de que um cenário como esse vai acontecer, mas visto todo o potencial que o Kashin Koji traz à obra, tá bem complicado segurar o hype. Enfim, sem mais delongas, foi um capítulo excelente como o anterior, resgatando a essência das estratégias da obra original, o uso versátil do Kagebunshin, que muitas vezes podia não ser algo super complexo, mas surpreendia em seu resultado final. E encerrando tudo com um cliffhanger incrível, trazendo aí a aparição chocante do Kashin Koji, que pode ter dado início a uma das situações mais tensas e imprevisíveis que essa franquia já teve. O próximo capítulo pode dar origem a uma gama de possibilidades e novos questionamentos, tanto quanto o capítulo 10, onde Boruto ganhou o selo. E sinceramente, Boruto tá num momento magnífico, um verdadeiro exemplo de como deve ser a sequência de um mangá. Bom, então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.